Paraibanos e paraibanas, boa noite! Boa noite para você, estamos juntos mais uma vez aqui na tela da sua TV Manaíra. Que prazer, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para conversar sobre a vida nossa de cada dia, principalmente na política da Paraíba. E mês de fevereiro é praticamente o primeiro mês útil do ano, é quando as coisas voltam a acontecer e na política também não é diferente. Numa Paraíba que vive num estado de política permanente. No programa de hoje eu vou conversar, dialogar, debater com colegas jornalistas respeitados da crônica política da Paraíba. Suetone Souto Maior, Gutenberg Cardoso e Sony Lacerda. Nós vamos juntos aqui fazer uma análise, comentários, reflexões sobre os bastidores da política paraibana depois dos mais recentes episódios de Brasília, que de alguma forma refletem, influenciam no cenário político aqui do nosso estado. Então, fique ligado, a partir de agora você vai poder não só acompanhar, como interagir nos nossos canais de comunicação, nos ajudar a fazer mais uma edição do programa de hoje. Eu sou Aaron Cid, estou na TV Manaíra e essa é a Hora H. Vamos que vamos! Está de volta, no ar. Obrigado a você que está com a gente nos nossos canais de comunicação, de interação também. Vamos juntos a partir de agora. Cheguei ao seu lado com você para toda a Paraíba aqui pela TV Manaíra. Está só começando a nossa Hora H. Vamos que vamos, a partir de agora você pode falar, interagir nos nossos canais e multiplataformas. A partir do Instagram da TV Manaíra, @TV Manaíra, para você acompanhar, mandar sua mensagem, mandar o seu direct, dizer de onde você está acompanhando a gente. Ao vivo também pelo YouTube da TV Manaíra, TV Manaíra Oficial. Você pode compartilhar esse link com quem você quiser para participar e interagir conosco nesses nossos canais. Hoje o programa aqui está recheado de bons cronistas da política paraibana, analistas políticos, colegas jornalistas que têm atuação principalmente hoje na internet, nas análises, nos blogs, nos portais e nos sites. Vão me ajudar a fazer esse programa de análise hoje. Começando pela dama que está aqui ao meu lado, Sony Lacerda. Boa noite, Sony. Obrigado por ter vindo conversar comigo aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Meus amigos, que é Gutenberg e Suetone, né? E você também, são meus amigos. Ex-colegas de batente. Ex-colegas de batente, enfim, trabalhamos juntos. Trabalhou muito tempo com o Suetone? Metade dos meus cabelos brancos eu devo a ele. Ele deu muito trabalho? Deu, sim. Ou você deu trabalho a ele? Não, ele me deu muito trabalho, mas eu acho que no final das contas, né, foi uma parceria muito boa. Equilibrou. Suetone Souto Maior, muito obrigado por estar aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Aaron. Boa noite, Sony, Gutenberg. É um prazer, Aaron, estar por aqui, aprendendo com vocês, né? E vamos analisar a cena política paraibana. Obrigado, Suetone. E o nosso decano, Gutenberg Cardoso, ele não gosta muito quando chama ele de decano, não, mas é porque ele começou muito cedo no rádio de Cajazeiras e é esse sucesso. Aliás, Gutenberg Cardoso está comemorando meio centenário de imprensa na Paraíba, 50 anos de atuação, Gutenberg Cardoso. Boa noite, hoje é a oportunidade da gente comemorar também aqui essa sua longeva contribuição à imprensa do Estado, rejuvenescido, você que é um homem, sempre foi do rádio e rejuvenescido, trazendo a sua expertise para as redes sociais e para a internet com o seu portal Polêmica Paraíba. Boa noite, Gutenberg. Boa noite para você, Aaron. Boa noite para o público de casa. Esses dois colegas aqui. Sony, eu só lamentei que no tempo que eu estava com ela lá, ela não queria botar a tapa, né? E veio depois, mas foi uma grande revelação para a gente. Tudo. Afinal de contas, todos que estiveram naquela redação do Correio ali só tinha fera. Nenhum se perdeu, todos brilharam. Bom, mas disseram que há 50 anos, quando eu entrei numa rádio, porque eu entrei garotinho, entregando café com 12 anos. Então, sua primeira experiência. Para explicar. Então, esse ano é muito simbólico para mim, que completa 50 anos. Vou ser pai de um menino, fui sabedor ontem também. Então, eu estou na flor da idade. Para todo vapor. Se renovando. Se renovando, Gutenberg, só para aproveitar o gancho aqui,
de lá para cá, desse seu começo no rádio para cá, mudou muito a forma de cobertura política? Ou o princípio é o mesmo, o fundamento é o mesmo, a obrigação do jornalista e do repórter ainda são as mesmas, ou mudou muito pela velocidade das informações? Interessante, ontem eu estava almoçando com Erivânio, lá o Play de Campina Grande, Sim. e Miltinho. E ele fala de Geraldo Batista, né, aquele grande vozeirão que veio de Juazeiro, trabalhou na difusora, depois veio para Recife, o grande apresentador da TV Jornal do Comércio. E Geraldo Batista, eu digo, olha essa foto que eu tenho de Geraldo Batista. Ele com Mozart segurando um equipamento assim de 1,5 metro. Mozart Bezerra? Mozart era o dono da difusora. Como era o sobrenome dele? Mozart Assis. Mozart Assis. Mozart segurando aquele equipamento desse tamanho, que ele falava ao vivo daquele equipamento direto para a rádio. Era uma espécie de iPhone, né? Na época, tudo. Só que eu ficava por trás, um garotinho segurando um equipamento com uma antena bem grande que fazia a ponte. Olha que ousadia. Era o auxiliar de transmissão. Era Geraldo Batista entrevistando Edwin Tavares. Eu disse, olha como era a dificuldade para conseguir fazer uma transmissão. Hoje não, hoje a gente tem muita modernidade. Essa modernidade favoreceu a que muita gente que tem conteúdo que pudesse oferecer está oferecendo, essa pulverização de ideias, de sugestões, de conteúdo jornalístico, é graças a essa tecnologia que está nos colocando. Eu comecei a comemorar 50 anos de rádio, que eu comecei no rádio. Mas na evolução dessa minha comemoração, eu vou tratar dos outros veículos. Eu passei pelo FM, eu passei pelo Ondas Curtas, pelo AM, que ondas tropicais, eu conheci todo esse O AM que está praticamente extinto. Extinto também. E o que vem aí agora pela frente? Que é uma banda de rádio que você escolhe vários canais dentro de um canal só. Pois é. Gutenberg Cardoso, 50 anos de rádio, com o legado de ter revelado grandes talentos da comunicação paraibana. Eu tenho um depoimento pessoal sobre Gutenberg, porque ele me acolheu de forma muito generosa quando eu cheguei em João Pessoa. Aliás, logo depois que terminei o curso de jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, fui repórter do programa que ele apresentava, o Correio Debate, ao lado de Josval Pereira e de Rui Dantas. E Gutenberg sempre teve esse feeling de observar as pessoas que têm algum potencial para a comunicação, e eu tenho muita honra de estar entre elas, Gutenberg. E lhe agradeço muito pela sua contribuição efetiva na minha carreira. Uma matéria-prima de primeira qualidade eu tinha que investir, né? Cresci ouvindo Gutenberg Cardoso no rádio de Cajazeiras. Mas vamos lá. Sony Lacerda, fevereiro, passa as férias, as confras, e a coisa começa para valer mesmo na política. Os parlamentos, que é onde as articulações também acontecem, voltam a funcionar, acabam o recesso na Paraíba e em Brasília. Mas a impressão que a gente tem é que parece que no comecinho de 2025, nós estamos no começo de 2026. Ou só é minha essa sensação? Não, não é só sua, assim, acho que nós tivemos já a virada de 2024 para 2025, em plena eleição de 2026, né? A oposição está aí buscando seus espaços, a base governista também, né? E cada um que se mexa, porque assim, vai ser uma eleição bem disputada. Você tem aí o encerramento de 8 anos de João Azevedo, né? Um ciclo, né? Um ciclo. E aí abre um espaço melhor para a oposição, na minha opinião, porque o campo está aberto para todo mundo, né? Então a oposição até que saiu-se bem em 2022, né, com Pedro, enfim, segundo turno. A votação foi muito boa, acho que quase 60 mil votos apenas a diferença para João Azevedo, que foi reeleito, né? Agora precisa se organizar, né? Só fomentar a discórdia do outro lado, eu acho que é uma estratégia muito kamikaze. Suetônio Sotomayor, a oposição, pegando a reflexão de Sony aqui, tem apostado muito, pelo menos nas entrevistas, nesse momento do ciclo de alternância. Aqui mesmo nesse programa, o senador Efraim Filho, que até onde a vista alcança, caminha para ser o candidato da oposição ao governo da Paraíba, ele falou nesse ciclo, são 16 anos de poder do mesmo partido, é o PSB. Até que ponto, na sua opinião, esse ciclo, essa história de que tem o mesmo grupo há 16 anos no poder, beneficia a oposição, ou o eleitor não faz essa conta? Não, eu acho que tem indícios de que beneficia. A eleição de 2022, ela parecia ser simples e se tornou muito dura, né? Lembramos que
em certo momento, parecia que haveria uma vitória por WO do governador, buscando a reeleição, né? A oposição não estava bem definida em quem seria o candidato, acabou sendo Pedro, e houve segundo turno, né? E uma disputa que houve, lógico, uma vantagem do governador ao final, mas em certo momento da campanha havia muita dúvida. Tanto que a ida do republicano para a base do governador durante a campanha foi importante para definir a vitória, né? Isso é contado como fato também pela oposição, que nesse momento ela trilha um caminho, né, de tentar gerar defecções na base governista, que é uma base muito grande e com muitos nomes sendo postos, né, como opções para 2026, e para que com isso a oposição tenha mais chance, né? E assim, aprecia hoje o que a gente pode dizer: o governador não pode mais ser reeleito, caminha para uma provável disputa do Senado, né? O governador, isso gerou uma crise na base governista, já deu indícios muito claros de que poderá ser candidato ao Senado, né? Isso startou de forma muito precoce a discussão sobre a eleição. A oposição, que esperava o movimento do governador, porque no final das contas é a principal peça, né, da base governista, que é o governador. Ele ficando até o final do mandato, você tem um cenário. Ele saindo, você tem outro cenário. A oposição coloca já, né, o carro na rua, colocando suas opções, tentando buscar, né, espaço na imprensa, de discussão mesmo sobre o governo, o futuro do governo, e tudo isso será peso, né, nesses dias que vem. Então, esse ano, como é um ano que, até uma brincadeira, todo mundo diz que o mundo só começa a girar no Brasil depois do Carnaval, como o Carnaval é tardio. Março, né? Agora, né? Em março, e temos que lembrar também que a gente tem um ano em que a Paraíba tem um protagonismo nacional, né, nunca visto, né, liderando Banco do Brasil, Caixa Econômica, o STJ, o Tribunal de Contas da União e, agora mais recentemente, né, a Câmara dos Deputados com Hugo Mota. Então você tem toda uma efervescência política para ser discutida, e tudo isso terá impacto na discussão sobre 26. Gutenberg Cardoso, a gente falou aqui um pouco do olhar da oposição. No campo do governo, progressistas, PSB e republicanos, o governo tem um problema que pode ser um problema bom, mas também pode complicar, porque tem muita gente interessada nos espaços, e os espaços têm limitações. Mas, na sua opinião, qual é o grande trunfo do governo para superar essa aposta que a oposição faz de um ciclo de 16 anos, que cansa, que está na hora da renovação? Quais são os grandes trunfos que você vê para o agrupamento liderado pelo governador João Azevedo? Eu diria inicialmente uma coisa impactante. Se esse grupo todo perder a eleição, será o maior exemplo de incompetência política da história da Paraíba. E vamos aqui calcular, você tem o governo do Estado nesse deslumbre todo que o Brasil descobriu, a Paraíba e o governo João. Saneado tudo em dia, governo exitoso. A presidência da Assembleia, a grande maioria dos deputados. Um grande líder nacional que ganhou a eleição agora, Hugo Mota reinando. Como é que esse povo todo vai perder essa eleição? A gente começa a pensar, né? É preciso ser muito incompetente. Ainda tem Aguinaldo Ribeiro, tem Daniela. Bom, se juntar toda essa constelação, tem que ser muito incompetente para perder a eleição, a menos que eles rachem. A vaidade, aquelas coisas todas que se sabe. Efraim coloca habilmente que 16 anos, já cansou outro dia, precisa renovar. O provável candidato é um jovem, é um menino, né? Lucas Ribeiro. Então, nesse aspecto, o Lucas é o novo também. Pode ter o discurso da renovação. A renovação, então está tudo perfeito. Agora, tem um viésinho que é sempre bom colocar. Pedro ganhou em Campinas e João Pessoa. Essa marca é muito forte. Eu não sei se isso se repetirá,
porque tanto o João como o grupo dele trabalham em Campinas e João Pessoa para tentar neutralizar. A vitória de Cícero aqui também em João Pessoa, que você já imaginou Cícero nesse auge que ele está, juntado com todo esse grupo, vão perder essa eleição? Mas em política é como futebol. A novidade é quando a gente tem uma cambalhota e o eleitor diz, ei, 16 anos é muita coisa, vamos mudar. A cabeça do eleitor, às vezes, tem umas coisas que a gente não consegue vislumbrar. 30 segundos. Cícero Lucena se movimenta tanto para ser candidato ou para ter força de indicar gente na chapa? Familiares. Ele está pronto para as duas coisas, né? Se precisar de um candidato competitivo com conhecimento no estado todo, Cícero está colocado. Ganhou a eleição, está surfando. Se não tiver, ele ganha uma vaga ou de vice ou de senador para Messinho. Então está no jogo. Está no jogo. A gente vai falar mais sobre esse jogo aqui, batendo bola, dialogando sobre esse cenário político da Paraíba neste mês de fevereiro, em que as coisas começam a clarear. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os efeitos, a repercussão, os desdobramentos, reflexos da eleição do deputado federal paraibano Hugo Mota para a Câmara dos Deputados. Até que ponto isso influencia no cenário paraibano? E até onde vai o projeto de Hugo Mota? Já já a gente continua essa conversa aqui na TV Manaíra e na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na Hora H, na TV Manaíra. Hoje dialogando, conversando com colegas jornalistas da imprensa paraibana. Sony Lacerda, Suetone Souto Maior e Gutenberg Cardoso num bate-papo imperdível, quente, com análise, reflexões e olhares diferenciados sobre temas palpitantes da cena política paraibana, que também se confunde agora com a cena política nacional. Sony Lacerda. Que radiografia dá para fazer, que análise dá para fazer de como Hugo Mota chegou a um posto extremamente cobiçado da hierarquia política nacional? É o terceiro cargo mais importante da hierarquia. Você é de Patos, por coincidência, de Patos das Espinharas, da terra de Hugo Mota. Analisando o perfil de Hugo, chega a surpreender ou é um caminho que ele foi passo a passo construindo? Que olhar você tem sobre essa ascensão dele? Eu conheço o Hugo, assim, acompanho há muito tempo, assim como acompanho Nabô, enfim, acompanho o Chica Mota, né, a deputada Francisca Mota, que é a avó dele. O Hugo sempre foi muito centrado, assim, muito de ter uma meta e ele vai atrás. Ele não é uma pessoa que, você vê, ele não está muito na mídia, mas ele é um profundo conhecedor, ele sabe o que quer. Então, para mim, não foi surpresa, né, ele veio trilhando, assim, ele tem os mandatos, está fazendo bons mandatos. Eu acho, por mais que digam que é o terceiro cargo mais importante, para mim é o segundo, depois de presidente da República. E nessa onda que nós estamos aí de semipresidencialismo, para mim está pau a pau, né? Por conta das emendas, enfim, de todo o orçamento que a Câmara Federal rege hoje, né? E para mim a chegada de Hugo coloca ele como protagonista ao lado do governador João Azevedo nas eleições de 2026. Né? Já foi em 2022, de certa forma. Suetone Souto Maior, como é que explicar como alguém com o perfil de Hugo, e aí a gente olha para a conjuntura nacional, com um perfil muito moderado, equilibrado, sem nenhuma vinculação com os extremos da polarização, no momento em que a polarização tem tanta força,
como é que esta figura, este perfil, termina sendo o nome que une os dois lados dessa polarização? Todo mundo que conhece Hugo Motta e convive no dia a dia, né, ali no Congresso, descreve ele como uma pessoa que ouve, olhando nos seus olhos, anota, dá retorno, né, uma crítica que é muito grande em relação aos outros players que se colocaram para essa disputa, né, muitos pavões, né? Então, é uma figura também que orbitou os últimos governos e sem grande dificuldade de diálogo com a época do Lula II, depois Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro, sempre ali buscando recursos para Paraíba, dialogando com os outros partidos. Então, foi essa figura que construiu laços. A ponto de, num momento em que havia discussões dentro do próprio republicano sobre candidatura, quando o martelo foi batido em torno do nome dele, não foi difícil fazer a costura com a esquerda, com a direita, né, e com Arthur Lira. A partir do momento que Arthur Lira colocou a mão em cima do nome de Hugo, buscou ali o apoio necessário, a gente caminha para uma eleição com talvez mais de 450 votos pró Hugo Motta. Isso já vem trazendo uma atenção em relação à Paraíba que era incomum. Você tinha Pernambuco com muita projeção na política, nas discussões do Congresso, o Ceará com muita projeção também por conta dos nomes, o Maranhão por causa de Dino, aí você tem Alagoas por conta dos Calheiros e por conta de Arthur Lira também, né? A Paraíba, apesar de que nos últimos anos vem galgando esse espaço com vários políticos liderando as bancadas, né, no Congresso, ainda não tinha essa projeção. A partir de agora o que a gente vai ver é que muito da discussão nacional vai passar pela Paraíba, muita discussão política nacional, né? Agora há pouco eu lembrei Herman Benjamin no STJ, né? Você tem Vitalzinho comandando o Tribunal de Contas da União, você tem Hugo Motta comandando a Câmara dos Deputados, com um sistema hoje em dia de praticamente um semipresencialismo. Se o presidente da Câmara não quiser, o Brasil fica ingovernável. A gente já viu isso na época de Eduardo Cunha, a gente viu isso em outros momentos também. Ele tem condição de dar os caminhos para que um presidente governe bem o país ou dificultar muito a vida, né? Ainda tem Daniela, né, que vai ter um cargo de protagonismo também. Bom, não, já tem. Primeira secretária do Senado, que é um cargo muito importante, quase uma prefeitura ali do Congresso. A Paraíba tem um protagonismo agora que terá muitos efeitos e muito resultado no país. E, inclusive, de atração de recursos para Paraíba. E isso é importante que aconteça, porque é um estado que é um estado pobre, um estado pequeno, aqui mesmo do Nordeste, mas com um protagonismo que agora, né, se tem um caminho para trazer muita coisa para Paraíba, muita coisa boa, e isso vai se vislumbrar na eleição que vem. Eu vou perguntar a vocês três sobre esse protagonismo, até que ponto, como é que ele pode se refletir na Paraíba, porque historicamente a gente já é um estado que, apesar de pequeno, sempre teve forte presença na vida pública nacional. Mas esse é um tema para depois. Eu vou continuar perguntando sobre o perfil de Hugo Motta a Gutenberg Cardoso. Gutenberg, o cabo eleitoral maior, o artífice da eleição, da sucessão da Câmara Federal, é o presidente alagoano Arthur Lira, do Progressistas. O que é que você acha que Arthur Lira, que tinha outros nomes, tinha nomes do União Brasil, tinha outras pretensões, tinha gente do PSD, o que é que você acha que Arthur Lira viu em Hugo que foi capaz de dar garantias de que faria a aposta certa? Quando vocês falam de Hugo, eu lembro de Mariz. Eu conheci Mariz, prefeito de Souza, de esquerda, porque ele foi caçado, né, pela Revolução do Dia. Depois Mariz volta pela Arena, conseguia transitar com todo mundo. E Hugo, você não consegue rotular, Hugo é de direita, de esquerda, Hugo é de centro, né? Aquele político que sabe... Uma vez eu perguntei a Hugo, no São João, em Patos, Eduardo Cunha, a filha de Eduardo Cunha, aquela coisa toda, disse: tu não tem medo desse camarada que é tão
encarregado de contaminar. Eles, na Câmara, a gente tem que conviver com todos. A resposta de Hugo naquela época, antes do escândalo todo que envolveu Eduardo Cunha. Com Arthur Lira, da mesma forma, ele consegue conviver com todo mundo e não se contamina. Ele tem a linha retidão dele de conviver com todo mundo, dialogar com todo mundo. Assim, eu acho que Hugo é o político do momento. Não cai na armadilha das polarizações de um lado e de outro. A horizonte do diálogo, que eu acho que o país está precisando de diálogo, e ele está preparado. Eu acho que quando ele foi escolhido... Amadureceu para isso. Amadureceu, tão jovem, mas maduro, conhece tudo. E talvez fosse o melhor nome. Ele tem juventude, tem inteligência, rapidez, capta as coisas. Aquela foto dele em São Paulo... Reunido com os grandes nomes da política. Você reuniu o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, o presidente dos 7 maiores partidos, 2 ministros, batendo palma para Hugo, cara. Ei! Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Então, meu medo é que Hugo não esteja mais para Paraíba. Possa figurar e ser convidado para ser vice-presidente da República ou algo mais aí do centro. Que não deixa de ser importante. Muito bom. É uma boa perda para Paraíba. Eu vou trazer aqui outro ponto de reflexão. E aí coaduna com o que Gutenberg Cardoso acabou de dizer sobre a linha política de Hugo Mota. Nesse evento que Gutenberg falou aqui, que foi um evento muito emblemático, Suetone, da reunião suprapartidária em torno de Hugo, o deputado Hugo Mota, certamente muito bem orientado, lapidou uma frase muito interessante. Ele disse: ser de centro não é ter ausência de posições. Porque há esse estigma, né? Não, quem não é da direita nem da esquerda é o isentão, não tem posição, não sei o que ele diz. Não é a ausência de posições, é a ausência de preconceitos. Nós não temos preconceitos contra ideias, venham de onde elas vierem. Aí eu acrescento essa frase dele, ao que Suetone, inclusive, analisou com muita maestria no seu blog, ao slogan que ele adotou como candidato a presidente da Câmara. Muito bom. Do lado do Brasil. O que eu quero dizer, e aí vocês podem refletir ou discordar sobre isso, é que o centro saiu com muita força no Congresso de 2022, no auge da polarização. Então, no Congresso hoje, não é à toa que PL e PT se renderam a essa realidade para convergir numa eleição consensual. Em 2024, esse centro consegue fazer esmagadoramente o maior número de prefeitos. E esse centro se articula como uma alternativa política. Se vai funcionar ou não, mas está se mobilizando para isso, de ter muito poder. E mais do que ganhar a presidência da Câmara, eles estão tentando passar uma mensagem ao Brasil de alternativa. Quando ele diz, ser de centro não é ausência de posição, é ausência de preconceitos. E aí o presidente da Câmara, que vai ser o maior expoente desse centrão aí, diz: eu estou do lado do Brasil. Então, pode ser que a eleição de Hugo não se isole apenas na regimentação de poder interno no Congresso e possa ser um início de um movimento desse grupo de ocupação de espaço político na cena nacional. Porque quando você tem, por exemplo, essa polarização, ela está deixando um espaço aberto aí que eles não estão conseguindo enxergar, né? Estão só brigando, e eu acho que passa pela eleição de Hugo, porque quando o espaço está aberto, alguém vem lá e entra. O que esse centro, né, livre de preconceitos, precisa entender é quem seria esse nome. E aí não brigar, como bem disse a expressão de Gutenberg, né? Vem aí os pavões, eu acho que aí eles têm chance sim, porque acho que já cansou. Né? Cansou Lula, cansou Bolsonaro, enfim, essa briga que não está levando o país a lugar nenhum, né? E nós temos uma grande massa de eleitores que não votou em nenhum dos dois em 2022, né? Que está em aberto e continua em aberto, né? E assim, se Lula não melhorar ainda mais, a gente está vendo essas crescentes aí desaprovações do governo dele, né? Esse espaço vazio está aí para ser ocupado. Eu acho que o Hugo vai ter papel primordial na ocupação desse espaço, ainda que ele possa, enfim, talvez ter participar dessa indicação, enfim, ou até mesmo como um possível candidato, não à presidência da República, talvez não, mas uma composição, mas um poder de indicação, assim como terá aqui na Paraíba em 2026.
Dá para imaginar uma chapa majoritária na Paraíba, a partir de agora, com o Hugo Mota, presidente da Câmara, sem ter os republicanos? Não. É difícil você imaginar. Que é um protagonismo muito grande, né? O Hugo tem condição de impor essa presença do Republicanos, né? Um nome que não estava no radar de ninguém, pelo menos ainda com grande repercussão, era o de Nabor, passou a figurar como um potencial candidato ao Senado ou à vaga de vice numa chapa majoritária. É possível também a gente colocar isso nessa composição nesse momento, né? E até voltando um pouco a essa questão que você levantou com o Sony em relação a um nome de centro para o país, né? Eu também vejo como possível, né? Apesar de não termos ainda vislumbrado alguém que se apresente com as características que possam... Você liga a lanterna, procura e ainda não acha, né? Por exemplo, como Eduardo Campos acabou figurando na eleição de 2014. Era um nome, aquele nome, nesse momento, poderia ser contado como alguém que... Com muito potencial, né? Poderia ali atrair pessoas dos dois lados. Então, a polarização, como a gente tinha em relação à Guerra Fria, ela é muito, atrativa para os dois lados, porque o que acontece? Um lado tem medo do outro chegar ao poder, por conta de posições, né, que são mais extremadas de um lado ou do outro. E, nesse caso, né, eles acabam crescendo e apagando qualquer nome que venha como opção de centro. Basta a gente lembrar o poderio com que foi para a disputa de 2018, né, o atual vice-presidente, né? Ele se apresentou como candidato, tinha muito tempo de TV e teve um resultado muito ruim na disputa naquele ano, Geraldo Alckmin, né? Então, se não houver um nome que surja, que consiga flutuar entre os dois lados, como é o caso de Hugo Mota, nessa eleição, que acabou buscando consensos, buscando interseções entre posições para a disputa da Câmara dos Deputados, a gente não vai ter como vislumbrar esse nome para 26. E, assim, está muito perto de acontecer. Tem um presidente que é um presidente de esquerda hoje no poder, né? Por característica, os presidentes no último ano de eleição, no ano da eleição, eles conseguem melhorar, né, a avaliação pessoal. Se não conseguem, eles acabam caindo. Bolsonaro tem uma avaliação que foi degradada durante a gestão dele. Quando chegou no último ano, ele conseguiu melhorar, mas não há tempo, né, de recompor e de ser um candidato que fosse vitorioso na eleição, né? A mesma coisa vai servir para Lula. O desafio é chegar ao último ano de governo e conseguir melhorar a avaliação a ponto de chegar competitivo e de vencer as eleições. Gutenberg Cardoso, entrando na mente de Hugo Mota agora, revestido de um poder colossal na República, qual é, na sua visão, a aposta que ele vai fazer para a eleição de 2026 no estado que faz ele ser deputado federal? Porque tem muito esse engano, né? Às vezes a figura chega em Brasília e se deslumbra com Brasília, mas só está lá por conta do Timbó, de Tibiri, de Cochichola, de Marisópolis, né? Muita gente esquece. Mas Hugo tem... O alicerce dele é aqui a Paraíba. Qual é a aposta dele para 2026 diante desse cenário? Tem muitos partidários dele que defendem o nome dele para governador, que essa é a hora, essa é a vez. Já outros são mais comedidos e admitem. Não, ele vai tentar aí, como qualquer um outro, os 4 anos de presidência da Câmara. E ficando 4 anos lá, qual é a aposta de Hugo para 2026 para manter esse espaço de poder aqui? Ele não volta. 26 ele não volta. Ele vai ser o deputado federal mais votado, vai continuar presidente, porque ele percebe que ele está numa ascensão nacional monumental, então não vai querer recuar. Agora, essa força dele, ele vai indicar alguém dele na chapa. DNA. Está falando logo do sangue, né? O vice, eu acho que vai ser ou o pai, o irmão, a esposa, alguém dele para garantir Bom, eu não posso disputar, mas vou plantar lá.
E aí essa decisão que ele vai tomar é muito importante, porque leva todo o partido a se dobrar, né? Porque ele é o grande artífice do partido. Então, é essa a minha visão. Sony Lacerda, o que é que o Hugo fará, na sua opinião? Na cena da Paraíba. Ele vai indicar, eu concordo demais com o Gutenberg, e eu acho que é Nabu. O pai, prefeito de Patos. Prefeito de Patos. Até porque já estão trabalhando a irmã dele, né, a Olívia, para... Deputada estadual. Deputada estadual, né? Sairia Chica Mota e entraria ela. Eu acho que ele, Nabu. Tanto que já colocaram o nome dele, eu acho que também é mais um teste, né? De você ver como é que Mas senador sai. ou vice? Vice. Para mim, assim, a minha opinião é que ele seria indicado vice. Vice de Lucas Ribeiro é um posto atrativo porque é um candidato que só pode ser reeleito. E, portanto, para continuar na política, em caso de ser reeleito, ele também tem que se desincompatibilizar. Ou seja, é um vice que entra para ser governador 8 meses, candidato à reeleição. Tem esse atrativo. Vice ou senador, o Hugo vai indicar? Vice. Agora, vamos imaginar que seja senador, Nabu Vanderlei. Imagina uma chapa aí hipotética de Lucas Ribeiro, candidato ao governo, João Azevedo ao Senado, Nabu Vanderlei para senador. É uma notícia que deve preocupar um veneziano, Vital do Rego, por exemplo? Eu acho que, bom, a gente se lembrar das últimas eleições... Vai ser uma confrontação titânica, né? Veneziano com o prestígio que tem com Lula e, ao mesmo tempo, o pai do presidente da Câmara, né? Que tem o computador que tem um botão Enter das emendas PIX, né? Sim. Não, a gente tem que pegar as últimas eleições, a gente foi tomado de algumas surpresas, né? Por exemplo, em 2018, a gente não imaginava que Cássio estaria fora do grupo de eleitos e acabou acontecendo com Daniela, que surpreendeu, cresceu muito na reta final, né? Hugo, Nabu, por enquanto, não está no radar entre os principais candidatos ao Senado, mas pode acontecer. Essa preocupação de Daniela Ribeiro em toda a movimentação para que fique mais claro o cenário para 2026 é justamente por isso. Ela não pode admitir que não é candidata, para não perder as bases, para não perder a interlocução com os municípios, porque sabe que se perde muito rápido, né? A gente imagina que não vai ter mais do que um Ribeiro na chapa majoritária. Se João Azevedo ficar até o final e optar por Cícero Lucena, que é um candidato um nome que aparece com muita força, tem andado o Estado, né, sem dar pistas muito claras de que ele será candidato ou não será candidato. É uma postura que é interessante, né? O caminho que vai ser trilhado, 26 vai dizer isso. Nós vamos continuar nesse caminho, nessa trilha, depois do intervalo, analisando a chegada da senadora Daniela Ribeiro à primeira secretaria do Senado da República. Vai ou não disputar a reeleição? Tem conjuntura para isso? Daqui a pouco a gente comenta aqui na Hora H da TV Manaíra. Já a gente volta. Se liga aí, rapidinho. Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Manaíra e na Hora H. Hoje nós estamos aqui recebendo jornalistas da análise política paraibana, refletindo sobre os reflexos políticos das últimas decisões de Brasília, que envolvem paraibanos, e também um cenário que está se desenhando para a eleição de 2026. Estou voltando aqui com Sony Lacerda. Sony, Daniela Ribeiro chega à primeira secretaria do Senado da República. É um cargo que tem força administrativa, mas até que ponto pode se refletir no fortalecimento dela como uma potencial candidata ou para o grupo dela?
Daniela ela já vem no protagonismo quando ela assumiu a Comissão Mista de Orçamento, que para mim, além da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante do Congresso Nacional. Ela se saiu bem, né? Eu acho que seria a prefeita, né? É a prefeita do Senado, então passa algumas ações ali também. E politicamente você ganha força, né? Porque, inclusive, com relação aos prefeitos, né? Que estão sempre lá em Brasília, né? Com o seu saquinho, né, o pires na mão, enfim, pedindo, e com razão, enfim, tem que pedir mesmo. E eu acho que para ela é importante esse cargo. Reflete até que ponto, Suetano Sotomayor? Não, tem importância, mas é o movimento do governo do governador João Azevedo, que vai contribuir mais ou menos para a eleição. É o fato principal. João fica até o final, Lucas será candidato, né? Aí se vai ver a posição da Daniela. Ela poderá ou não ser candidata nesse caso. Gutenberg Cardoso, ela faz por onde ser candidata à reeleição? Ela tem que ser candidata, porque não tem definição. Eu fui sabedor que na conversa minha pergunta é, ela tem feito um trabalho para ser viável como candidata à reeleição? Tem. Monitore onde ela distribuiu as emendas dela. Veja o mapa que ela fez. Agora, eu fui sabedor que ela disse ao governador, eu quero que o senhor defina, porque eu preciso de prazo para trabalhar a minha campanha. Eu tenho um concorrente muito forte já na rua, que é veneziano. E o outro candidato é o senhor. Então, e ela teria dito ao governador, eu quero esse prazo e pedir que o senhor decidisse. Até o São João seria bom, mas até outubro é ideal para mim, para o senhor definir se o senhor será ou não candidato, para poder eu recuar. E disse ao governador, se Lucas for o governador, o senhor se afastar, eu não disputo nada. Ela disse isso ao governador. Com ele candidato à reeleição, né? Candidato à reeleição, pois bem. Olha, Daniela, tu já imaginou o presente para uma mãe coroar o filho ser governador? Agora, alguém pode admitir que eles vão fazer tudo isso e depois que Lucas assumir, romper esse pacto e ela ser candidata? Eu não acredito. Mas não acredito mesmo. Suetano, qual é, na sua visão, o projeto do Progressistas? É renovar o que tem, garantir um deputado federal lá, uma senadora da República lá, ou é renunciar ao direito de disputar uma reeleição para apostar em Lucas Ribeiro, candidato a governador? Eu acho que a gente vai ter isso com mais clareza quando a gente chegar em abril, né? Aí você, não, mas isso é lógico. Mas às vezes a gente... Oi? Abril de 2026. 26. Não, é porque é o seguinte. Mas é porque é o seguinte. Você diz, não, mas isso é uma coisa lógica. As coisas lógicas têm importância no debate político. A gente tem que avaliar as entregas do governo. Vai chegar no ano que vem, vai ter muita coisa para entregar de obras impactantes, né, que deem ao grupo de João mais protagonismo que ele teve em 22. Então, 22 foi uma disputa muito dura, né? Então, nesse momento, né, o PP vai definir, bom, é melhor botar Cícero para ser candidato desse grupo, construindo, né, uma unidade em que Lucas termine o governo, Daniela seja candidata ao Senado, Cícero seja candidato ao governo e João ao Senado também. É uma composição que é possível, dependendo, né, de pesquisas, do que essas pesquisas mostrem, que ninguém vai dar murro em ponta de faca. Quando você tem a caneta, mas você tem que ter expectativa de poder com a caneta. Até porque quando você fala na hipótese de uma candidatura de Cícero, isso implica em dizer que de cara o PSB ganha a Prefeitura de João Pessoa. Se tudo der errado, eles passam a comandar a Prefeitura de João Pessoa. É hoje quem tem mais a oferecer ao grupo do governador. O problema é que são instituições diferentes. Apesar de serem do mesmo partido, existe o PP, Aguinaldo, Lucas, Daniela do PSD, que é praticamente siamês, e tem Cícero. Então não há uma dificuldade para o governo, porque é um diálogo que não se discute com um partido, se discute com instituições diferentes. Então não basta contemplar o Progressistas, tem que contemplar o Progressistas, tem que saber como se Cícero se sente contemplado. Então não é uma equação muito fácil, Gutenberg. Concorda? Não é muito fácil para João? Eu gostei de ver a hipótese de Lucas ficar só os 9 meses. Só administrando o Estado. Cícero ser o candidato a governador. Só lembrando
Suetônio, se Cícero assumir, ele fica 8 anos. Sim. Frustra aí. Muita gente que sonha... No rodízio. No rodízio, ei. Sim, mas pode haver um acordo também, né? Lucas vai ser o candidato tampão e a reeleição, porque ele resolve o problema de todo mundo, de todos os que estão gravitando. Até Cícero, é o caminho mais curto para todo mundo. Para todo mundo, até para Cícero, que quer Messinho numa vaga aí de senador, alguma coisa. Eu acho que só não tem ainda uma colocação para Adriano Galdino, para poder compor com todo mundo pacificamente. Só a Adriana que ainda é, mas vão encontrar. Adriano Galdino, nos bastidores, tem dito, externado, que não tem muito interesse, por exemplo, de ser vice de Lucas Ribeiro, porque não acredita na viabilidade política. Acho que pode ir para uma vice para perder, ou seja, seria um risco muito grande. E aí, obviamente, que esse critério da viabilidade vai ser colocado. Aqui nesta cadeira, recentemente, uma entrevista nesse programa do senador Veneziano Vital do Rego, ele deu uma sugestão. Ele disse, eu sou indiferente qual vai ser a decisão de João, mas caso ele saia, caso sejam superadas as desconfianças, botou esse veneno, é possível também que se opte por um candidato mais competitivo do que um candidato menos competitivo. Ele estava dizendo, sem dizer, Cícero Lucena e Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, pelo que tem demonstrado até hoje, assumindo o governo em 6 meses, tem condições de se viabilizar? E o que precisa para isso, Sônia Lacerda? Eu acho que assim, ele é um menino inteligente, certo? Vem de uma família de políticos, mas eu acho que ainda falta a Lucas um pouco da... Eu vou chamar aqui de malícia política, vamos dizer assim. Porque, como disse o Suetônio, não adianta você só ter a caneta. Você tem que combinar também com o eleitor. E aí tem uma série de fatores, né, desse poder, né? Como é que ele vai se posicionar. Aliás, ele já deveria estar se posicionando até melhor, né? Você falando de um trabalho de imagem. Trabalho de imagem, de tudo, enfim, de discurso, de conteúdo, né? Porque ninguém está aqui dizendo, ele é um profundo conhecedor das questões do Estado. Você entrevista, você conversa com ele, ele sabe, né? Mas a gente também entende que na política é preciso um pouco mais do que isso, para você conseguir chegar lá. O Temer disse, qual é o espaço de Adriano Galdino? Você vê qual é o espaço? Então, aí Adriano Galdino já disse bem claramente, ele não quer ser vice de Lucas. Ele tem aí uma questão com os Ribeiro, né? Apesar de dizer que... Uma cena acumulada. Né? Acumulada, enfim, quem conhece a política da Paraíba também sabe, né? Então, ele talvez fosse vice se o candidato fosse Cícero Lucena, né? Mas de Lucas não vejo. Então, assim, ele não quer ser senador. Ele quer ser governador e talvez abrisse mão para ser vice em uma outra conjuntura, que não a de Lucas Ribeiro. E para ser senador tem que combinar com o republicano, né? Exatamente. É impressão ou o movimento que Adriano Galdino tem feito é muito mais de Adriano, por Adriano e para Adriano do que um movimento de partido? Não falta a Adriano a aderência do partido, como se a postulação dele fosse uma postulação do partido e não apenas do presidente da Assembleia, Suetônio? Eu acho que o que você tem aí é um movimento de quem não quer ser esquecido, né? Porque o que Adriano Galdino tem feito, ele tem sido uma pessoa muito importante na política paraibana, né? É dos que por mais tempo comandou a Assembleia Legislativa, mas chega um momento de exaustão, porque já é o fim de um mandato. Tem esses 2 anos, mas são só mais 2 anos. Não tem como renovar esse mandato. E não quer voltar como um deputado, de qualquer clero no plenário. A história mostra, até mais recente, que as pessoas que comandam o poder, né, não se sentem incomodadas em voltar a sentar na cadeira da frente. Dos comuns. Dos comuns, justamente. Então, isso incomoda Adriano, imagino eu, né? Então, ele pretende progredir. Para ele progredir, ele tem que se viabilizar. Para ele se viabilizar, ele tem que colocar o nome dele na rua, né? Porque o coxo parte cedo, né? É o que diz o ditado. E ele tem feito isso. Por enquanto, ele é candidato dele, né? Daí a conseguir a envergadura para receber o aval do partido, ele vai ter que construir isso, essa viabilidade. Mais recentemente entrou numa discussão, né? Ela chegou à rua com o governador,
justamente porque achava que o governador não devia ter se antecipado. Isso é uma questão... Se sentiu preterido, né? Se sentiu preterido de forma muito prévia, muito precoce, né? O caminho para ele não é simples, é árduo e ele está tentando trilhar, né? A viabilidade dele ela tem que ser construída e tem pouco tempo para fazer isso. A conjuntura de 26, principalmente na base governista, tem muitos nomes com muita força que se apresentam. Não quer o espaço de disputa do Senado porque é realmente muito pedregoso. Ele vai tentar, lógico, talvez ser vice. Cícero, sendo candidato, seria um bom caminho para ele. Mas eu não sei se Lucas for o candidato e construir uma viabilidade e o governo tiver muitas entregas no período, né, tem muita coisa que não foi entregue no primeiro mandato de João. Se essas coisas estiverem prontas, essas obras para serem entregues no período em que Lucas for governador, isso vai entrar na conta, né? Ele pode se viabilizar, né, com a postura que muda. Afinal de contas, você vê Lucas, durante o primeiro biênio do governo, ele praticamente não era nem chamado a falar nos eventos que ele ia representando o governo. Isso. Muito comumente ele era esquecido de ser chamado. Isso não acontece mais. Agora começa a ter protagonismo. E se João disser, eu vou ser candidato ao Senado, agora, prego batido, ponta virada, o café de João começa a esfriar enquanto governador, desde muito claro, ele pode construir isso para senador, e o de Lucas começa a esquentar. E a romaria do prefeito também. A romaria do prefeito. Para o gabinete do vice. E deputados. Vamos colocar nesse divã agora, Gutenberg Cardoso, João Azevedo, para a gente caminhar para o final do programa de hoje. João Azevedo está trabalhando para ser candidato a senador ou isso precisa ficar muito mais claro do que ele tem sinalizado? Olha, eu digo sem medo de errar. Tem 3 situações definidas já na política de 26. Efraim será o candidato a governador. Da oposição. Da oposição, veneziana a senador. 2. João, candidato a senador. E Lucas será o candidato a governador do grupo. Então são 4. 4, pronto. 4 chapas, 4 vagas preenchidas. Fechado, não tem outro caminho. Porque eu me convenço que João é candidato a senador. E é um pleito de Lula. Tem uma informação aí que eu obtive aí nesses veraneios da praia, de gente muito próxima de Lula, que disse, olha, Lula conversou com o João. João, seja senador, eu quero ter 2 senadores, você e veneziano. E se você puder dar ao PT a primeira suplência, eu lhe trago aqui no Lula, no meu próximo governo, para você me auxiliar. E aí o PT teria mais um senador. Me dê esse presente. João não revela isso. Com a suplência do PT. Do PT. E eu acho que o PT trabalha para ter essa suplência. Ou uma suplência do PT, ou uma Poliana Dutra, alguém do arco popular. Que pode ir para o PT. Pode ir para o PT. Isso. João não confirma essa informação, mas a fonte que me disse é gente lá próximo, que vai ser ministro, inclusive a esposa dele. Você consegue ver o que alguns mais ortodoxos da órbita do governador João conseguem enxergar João indo até o final do mandato? Eu consigo enxergar. Eu acho que o que está faltando para João é que ele não tem 100% de confiança de que ele saindo do governo, ele vai ter um apoio, talvez total, para a candidatura ao Senado. Ele está pronto, preparado e querendo. Agora, se ele está pronto, preparado e querendo, e ele precisa, como diria Gutenberg, ele precisa realmente sair desse negócio, é meu plano A. Mas você tem, veneziano já está aí na rua desde o ano passado, né? Então, ele também precisa externar isso de forma clara. Agora, ele fica naquela história. Se eu externar agora, como disse o Setônio, meu café vai esfriar enquanto governador, aí você apaga, principalmente esse pacote dele de 11,5 bilhões que ele lançou. Ele quer o protagonismo desse pacote, né? Agora, ele não vai conseguir todo, pelo menos não todo, né? Porque ele vai ter que decidir em abril de 2026. E acaba sendo um pouco tarde, porque você não pode lançar um candidato a governador em abril de 2026. Faltando 3, 4 meses para as convenções, vamos dizer assim, e você trabalhar a Paraíba, porque você também tem que mostrar ao eleitor quem é o seu candidato à sucessão, no caso dele, por exemplo, se ele sair do governo. O que é que João fará, Suetônio Souto-Maior? Eu acho que ele será candidato ao Senado, isso fica muito claro, né? Agora vai querer as garantias. Vai querer as amarras. As amarras. As cláusulas. Isso. Que é o que ele deve ter dialogado com Daniela Ribeiro, parte dessas cláusulas, né? Historicamente, todo governador bem avaliado, ele é
ele tem uma eleição quase certa. Historicamente é assim. Eu vi nos últimos anos... Se ele não for candidato a senador, pode ser uma demonstração de fraqueza política? Pode parecer que não foi porque não deu? Pode. Pode. Para quem ensaiou, depois decidir não sair, é muito ruim. Se você coloca seu nome como uma possibilidade, demonstrando que tem desejo de fazê-lo, e você não faz, soa ruim. Gutenberg Cardoso, há quem diga nos bastidores que João, há quem aconselhe João a ter muito cuidado para não sobrar na curva, porque há um hiato entre abril e julho das convenções, são 4 meses. Em 4 meses, na política, é uma eternidade. E aí alguém diz, não, mas você até mesmo disse aqui agora há pouco, mas será possível que esse pacto não seria cumprido? Tem quem desconfie. Como superar essas desconfianças? Ou esses medos e receios? Tem uma coisa que eu já percebo, o link entre Lucas e João é muito forte. E a gente nem cobrava isso, mas eles têm uma se conectaram, né? Estão muito juntos. Então, eu acho que ali tem muita sinceridade de parte a parte, né? Apesar de Lucas ser muito jovem e tudo, mas eu sinto uma liga entre eles dois. Não falta a João nesse momento. Prefeitos sussurram isso. Ou ele ou alguém fazendo por ele mais relacionamento com esses cabos eleitorais? Alguns sentem falta de gestos, de atenções. Você tem ouvido isso? Tenho. Alguns prefeitos dizem que gostariam de ter Deusdete, porque Deusdete atende mais, liga, no dia do aniversário Deusdete ligava, tudo. Mas Deusdete é carta fora do baralho nesse contexto aí, claramente. Terminou virando, né? Virando, porque não dava, não tem... E nem se fala mais, inclusive, numa lançada candidatura de Deusdete a deputado federal, né? Chegou-se a cogitar, ninguém fala mais nesse tema. Não tem espaço, as vagas já estão distribuídas, são 12, não aumentou não. Agora, uma coisa que eu percebo, João vai antecipar o anúncio, porque nos outros estados, os governadores que serão candidatos já estão dizendo, eu estou fazendo campanha. Isso que Veneziano já faz, isso que Daniela também está cobrando. Tem que definir logo, porque já são 2 vagas e os prefeitos estão se definindo. Quando Veneziano disse que tem 143 prefeitos, e eu fui questioná-lo, ele disse... Quer sentar comigo para eu mostrar meu mapa e você ir conferir com os prefeitos? Veneziano disse que tem 144. Aumentou mais um aí. Incluindo aliados da base de João. De João, que é um complicador esse negócio, né? Um voto para um senador da oposição, um voto para um senador governista, para administrar isso numa chapa, porque é um complicador também para João. O segundo senador de João vai entregar o que a ele? Se boa parte da sua base está comprometida com o senador da oposição. Aí é o encantamento do voto. É o voto... orgânico. A conquista, né? Conquista da eleição, que é uma questão também que futuramente a gente puder discutir, é muito bom. Quem é que tem popularidade junto ao eleitor? A gente tem dito que Efraim vai ser o candidato, e eu digo. Mas se Pedro for o mais simpático novamente e cair na graça do povo, e se der e se os astros mudarem todo no universo e Romero topar ser candidato, que eu não acredito, pode acontecer alguma coisa, é improvável. Então tem que saber o que é que o eleitor sonha de candidatura também, né? A gente tem que combinar com o povo. Combinar com o povo. É isso. Que é quem vai à urna, né? Sony Lacerda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença cintilante aqui no programa. Eu que agradeço aos meus amigos aqui, sempre um prazer. Obrigado. Suetônio Sotomayor, honra tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Professor Gutenberg Cardoso, com 50 anos de rádio na bagagem, parabéns e muito obrigado. Tira essa história do decano. Um beijo no coração de todos. É muito bom esse debate. Valeu, Gutenberg. Obrigado a você que está aqui na TV Manaíra e na Hora H. Esse programa será reprisado nesta terça-feira, 2 da tarde, depois do Melhor para Você. Muito obrigado pelo carinho. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Até a próxima segunda.